Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Só em Ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor, pois Tu és o meu amparo e o meu refúgio. Pois Tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti repousa minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Nós gostaríamos hoje de conversar com vocês, não é palestra, é conversa, é diálogo, é interação. Vamos conversar sobre aquilo que é o essencial na vida de todo cristão. E isso precisa estar claro. Senão, nós não podemos dizer que somos cristãos católicos. Nós poderemos usar qualquer outra denominação, mas não cristão católico. Eu vou falar para vocês, ou com vocês, sobre a Eucaristia. Mas como a gente usa alguns termos que nós pensamos que todo mundo entende, e quando a gente vai analisar, pouca gente de fato entende daquilo que foi dito, eu vou usar um termo que é o termo mais conhecido por todos vocês. Nós vamos usar o termo Santa Missa. Por que eu vou fazer isso? Certa vez um padre, numa missa comemorando a festa de Corpus Christi, ele foi celebrar a missa numa comunidade rural, aonde haveria depois também uma quermesse. E ele, muito entusiasmado com a Eucaristia, falava que a Eucaristia é a ceia do Senhor, que a Eucaristia é o alimento que desceu do céu, que a Eucaristia é fonte de vida e salvação. E ele, quando terminou a missa, muito satisfeito, pensou consigo: hoje eu fiz uma homilia que eu gostei, acho que todo mundo entendeu, porque eu expliquei sobre a Eucaristia de uma maneira que eu acredito que ninguém ficou sem entender. Animado, entusiasmado pela homilia que ele acreditava ter sido muito bem feita e alcançado os objetivos, foi para a festinha ali, e de repente aproximou-se um homem dele e disse assim: padre, hoje eu gostei do que o senhor falou na missa, eu concordo com tudo que o senhor disse. O padre pensou: bem que eu imaginei que tinha feito uma boa homilia. E aí o senhor disse a ele, completando: eu concordo com o senhor, essa tarde caristia está acabando com a vida da gente. O padre citou a Eucaristia, a Eucaristia, a Eucaristia, e o homem só entendia aquilo que ele estava experimentando no dia a dia dele, que eram os preços altos
que ele chamava de caristia. Quando o padre falava Eucaristia, ele pensava no dinheiro curto para comprar as coisas, o alimento e manter o sustento da casa. Por isso, eu vou usar o termo que todo mundo deve entender: Santa Missa. Esse todo mundo sabe o que é, não sabe? Muito bem. Quando nós falamos em Eucaristia, quando nós falamos em Santa Missa, ou quando nós utilizamos uma série de termos que foram cunhados ao longo dos séculos, estamos falando da mesma e única coisa, que é o sacrifício redentor de Jesus, realizado na cruz e na ressurreição, que se torna presente aqui e agora. A igreja diz assim, que a Eucaristia, que a Santa Missa, é a fonte e o ápice de toda a vida da igreja. Significa que a Eucaristia é o ponto mais alto da nossa vida, e é ao mesmo tempo a fonte dessa mesma vida. Por isso o Papa, agora São João Paulo II, escreveu uma carta encíclica chamada Ecclesia de Eucaristia, que significa a igreja que nasce da Eucaristia, que vive da Eucaristia. Por isso, eu vou pedir que vocês prestem atenção em mim e esqueçam a nossa querida visitante que todos os dias vem aqui rezar conosco até altas horas da noite. Olhem aqui para o presbitério. Presbitério é essa área mais alta, aqui aonde ficam duas mesas que estão em comunhão e que são usadas quando celebramos a Eucaristia, quando celebramos a Santa Missa. Esta aqui é chamada de mesa da palavra. É aqui que nós proclamamos a palavra de Deus através das leituras do Antigo e Novo Testamentos. É aqui que Deus fala através dos sagrados evangelhos. Deus fala, Deus se comunica. Vocês sabem que em São João, logo no início, quando ele apresenta o prólogo, ele diz assim: no princípio era o verbo, era o logos em grego. Em português, a tradução mais correta, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Por isso Deus fala, Deus se comunica. Esse Deus que fala, que se comunica, depois nessa outra mesa, que nós chamamos de altar, ou mesa do sacrifício, o mesmo Deus que falou, ele vai se oferecer. Não são duas coisas separadas. A Santa Missa tem duas partes. A Eucaristia tem duas partes. A gente chama de liturgia da palavra e de liturgia eucarística. Deus que fala, Deus que se oferece. Por isso é importante que nós não nos escandalizemos quando ouvimos a palavra sacrifício.
Eu me lembro que assim que eu cheguei aqui na catedral, eu dei uma palestra sobre o tema da Eucaristia e deixei aberto para que as pessoas da comunidade pudessem participar, se assim o desejassem. Quando eu disse que a Santa Missa é a atualização do mesmo e único sacrifício de Jesus, ocorrido há quase 2000 anos atrás, uma pessoa escandalizada disse assim para mim: isso é um absurdo, padre. O que o senhor está falando é um absurdo, dizer que a missa é um sacrifício. Ela não entendia. Sacrifício não é fazer algo que nos causa dor. Sacrifício significa realizar algo sagrado. Isso é o sentido da palavra, algo sagrado. E a Eucaristia, diz a igreja, a Santa Missa, diz a igreja, é sacrifício e ceia, é sacrifício e refeição. Para vocês entenderem o que a igreja apresenta, o que a igreja quer que todos vivam e comunguem, eu vou fazer uma pergunta a vocês, que eu faço sempre às crianças quando toco no tema da Eucaristia. Há quantos anos, historicamente, Jesus se ofereceu na cruz por nós e ressuscitou? Mais ou menos, a data é imprecisa, mas mais ou menos são quantos anos? Aproximadamente 2000 anos. Aproximadamente 2000 anos. Se aconteceu no ano 30 ou no ano 33 do primeiro século, não importa, para nós importa que aconteceu. Levanta a mão. Quem de vocês estava lá presente e viu tudo? Faz favor. Quem estava lá, levante a mão. Ninguém? Ninguém. Ora, se Jesus redimiu a humanidade com o seu próprio sangue, entregando a sua vida na cruz e depois ressuscitando, para que nós tivéssemos vida plena em seu nome, se nós não estávamos lá, como é que nós podemos beber dessa salvação? Deus é esperto. Antes de ele realizar o sacrifício, ele encontrou uma maneira de tornar esse sacrifício que ele iria realizar no dia seguinte e depois mais tarde com a ressurreição, encontrou uma maneira. O que é que ele fez? Ele antecipou na última ceia, na primeira missa, por assim dizer, da história, o que ele iria realizar nos 3 dias seguintes. Vocês acham que quando Jesus pegou o pão e disse para os seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo, eles entenderam o que Jesus estava falando? Acho que não. Quando ele diz: tomai e bebei, isto é o meu sangue, eles só foram entender 3 dias depois, depois que aconteceu, depois que Jesus na cruz se ofereceu e ressuscitou. Aí, como nós dizemos, ou dizíamos antigamente, não é? Caiu a ficha. Porque hoje em dia o pessoal não sabe porque se usa mais isso. Para quem é mais antigo, existia, ou para quem é mais jovem, perdão, antigamente existia o telefone público.
Hoje é coisa rara, não era tempo do celular. E antes de surgir o telefone público a cartão, o telefone público tinha uma ficha. Aqui no Paraná era a ficha da Telepar. A gente tinha um buraquinho, colocava a ficha naquele buraquinho e tirava o telefone e discava. Quando a ligação era completada, a gente ouvia a ficha cair dentro do aparelho. Então a gente dizia assim: caiu a ficha, quer dizer, se completou a ligação. Aí eles entenderam. A igreja celebra o mesmo e único sacrifício de Jesus, que nos redimiu com o seu sangue e com a sua ressurreição, em cada Santa Missa, em cada Eucaristia, na forma de uma refeição, cujo pão e o vinho são transformados no seu corpo, na sua carne e no seu sangue. Significa que não existe outra maneira mais perfeita de eu beber do amor de Deus e da salvação que Ele realizou há quase 2000 anos atrás, senão participando da ceia que atualiza esse mistério da salvação, que nós chamamos de missa. Na missa eu comungo com Jesus através do sacrifício atualizado e comungo com todos, os que estão aqui comigo, os que estão em qualquer lugar do mundo, os que já vieram e morreram, e até com aqueles que nós nem sabemos que existirão, mas no coração de Deus eles já estão pensados, desejados e amados também. Significa, minha gente, que se eu não participo da Santa Missa, se eu não vivo esse mistério central da minha fé, eu não tenho plena comunhão, nem com Deus, nem com os outros. Por que é que eu digo isso? Vamos então aos exemplos que muitas vezes aparecem e nos assustam. Outro dia um padre, talvez a pessoa até esteja aqui hoje, porque disse que participa do Raio de Luz, foi até a paróquia. Eu vou dizer a paróquia e o nome do padre, ele não pediu para fazer segredo. É o padre César Hipólito. Ele é tio dos ginastas Diego Hipólito e da outra irmã dele. Disse assim: Virgílio, eu me assustei com uma coisa que aconteceu. Como que dizendo, você tem que tomar providência, porque é na tua paróquia que está acontecendo isso aí. Veio uma pessoa até a secretaria e disse assim: eu quero autorização para batizar uma criança. E ele perguntou assim: em qual das comunidades da paróquia você participa? E a pessoa respondeu assim: eu participo da paróquia Raio de Luz. E o padre disse: mas essa paróquia não existe na diocese. E a pessoa insistiu: existe sim, é na catedral. E o padre sabia que tem o grupo Raio de Luz na catedral. Tentou explicar a ela: essa paróquia não existe, existe a paróquia da catedral, e na paróquia da catedral existe um movimento chamado Renovação Carismática Católica, que tem vários grupos de oração, e um dos grupos de oração da catedral se chama Grupo Raio de Luz. E a pessoa diz: não, é a paróquia Raio de Luz. Aí o padre disse assim: mas se é paróquia,
Aonde é que você vai na missa da paróquia Raio de Luz? Eu vou na missa da paróquia Raio de Luz toda terça-feira à noite. O padre disse: mas não tem missa terça-feira à noite, é grupo de oração. E a pessoa não se convenceu. Não sei se a pessoa está aqui. Nós temos que ter clareza. E o que mais me assustou foi que o padre disse assim: eu só vou na missa do Raio de Luz. Quer dizer, nunca vai na missa, porque não tem missa no Raio de Luz. Tem o grupo de oração, tem pregação, tem música, tem reflexão, mas não tem missa. Alguém que talvez foi convidado, foi convidada, gostou, participa, mas ainda não entendeu, tem alguma coisa que está faltando. Há 3 meses atrás, mais um exemplo, eu não queria dá-los, mas a Marisa disse que tem que dar, que ajuda o pessoal a entender. Uma ministra foi levar comunhão para uma senhora em casa, porque ela disse que estava doente e ela queria receber a comunhão em casa. E a ministra disse assim: mas parece que a senhora consegue sair de casa sempre, vai a vários lugares, a senhora podia ir à missa. Falou: não, eu não preciso ir à missa, você traz a comunhão para mim aqui em casa, porque me disseram que basta eu ir no Raio de Luz na terça-feira, que é suficiente. São exemplos raros, e espero, mas que denotam muitas vezes que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo aqui. O grupo Raio de Luz, ele serve para nos ajudar a viver o mistério do amor de Deus. Mas o grupo Raio de Luz não é a paróquia. O grupo Raio de Luz não celebra a Eucaristia. O grupo Raio de Luz, ele não administra sacramentos. Isso é a vida na comunidade que realiza tais sinais sensíveis da presença de Deus. Por isso eu insisti em falar para vocês da Santa Missa. Santa Missa é o ponto mais alto. Pelo menos uma vez por semana, aos domingos, eu preciso participar desse mistério. Eu preciso me alimentar desse Deus vivo que se oferece por mim e a mim, se oferece por todos e a todos. Eu posso fazer tudo, eu posso participar, seja de algum grupo de oração, seja de grupo de reflexão, seja de círculos bíblicos, posso participar de algum movimento mariano, mas se eu não vivo a minha fé centralizada na Eucaristia, se eu não celebro o mistério central na Santa Missa, atualizado e presentificado para mim, eu não vivo a fé cristã. Eu estarei vivendo uma fé como outras denominações que se dizem cristãs vivem e que não têm Eucaristia, e que tem canto, leitura da Sagrada Escritura, pregação, mas não Eucaristia. E aí eu não posso confundir as coisas. Cristão, católico, tem a sua vida centralizada na Santa Missa. É o ponto mais alto da sua semana. Ou para quem vem todo dia, é o ponto mais alto do seu dia. E é onde nos alimentamos para o dia ou para a semana. Por isso a igreja diz, é fonte e é o cume, é o ápice
de toda a nossa vida cristã. É sacrifício. Não estávamos lá 2000 anos, Deus preparou uma maneira de qualquer pessoa ao longo da história participar do mesmo e único sacrifício que Ele realizou há quase 20 séculos atrás. Pergunto a vocês: quem aqui vai, pelo menos, todos os domingos à missa em qualquer comunidade, de preferência naquela aonde vocês estão inseridos? Levante a mão. Graças a Deus. Agora não sejam tímidos. Tem alguém aqui que ainda não tinha entendido e não participava até agora da missa em lugar nenhum? Levante a mão. Ninguém vai levantar, vai ficar com vergonha. Quem sabe se eu perguntasse antes, as pessoas podiam ter mais coragem. Mas não é vergonha. Se eu não entendo, se eu não sei, se eu não conhecia, eu não tenho de que me envergonhar. Eu tenho que dizer: olha, puxa vida, eu não imaginava, eu não sabia, eu pensava que era outra coisa. Agora eu estou entendendo. O importante é a gente entender, o importante é a gente viver, o importante é a gente transmitir aquilo que a igreja, como depositária da fé, nos oferece. Igreja viva, que somos nós também. Alguém tem alguma pergunta? Conseguiram entender o que é a Santa Missa? Querem participar desse mistério central para beber desse amor inesgotável de Deus, que morreu e ressuscitou por nós? Só tem esse jeito. Plenamente só tem esse jeito. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou escandalizado como aquela senhora quando eu disse que a Eucaristia é o sacrifício atualizado de Jesus? E foi embora depois, não terminou, não ficou até o fim da palestra não, foi embora. De repente ela não gostou, levantou e foi embora. Entenderam? Ficou claro? Então, minha gente, pelo que eu vi aqui, 90% de vocês não são da paróquia da Catedral, mas vocês têm que estar inseridos em alguma comunidade. É aonde vocês participam da Eucaristia, é aonde vocês comungam do mistério do amor de Deus com as outras pessoas. Vocês precisam. A igreja diz, e o Papa Paulo VI no Evangelho Nunciandi dizia assim: só é cristão, ou só pode se dizer cristão, quem faz a adesão de vida a Jesus. É adesão de vida, não é adesão de boca, porque a adesão de boca é muito fácil. A gente fala assim: Jesus, Jesus, Jesus. Pular, cantar, é muito bonito, mas se ficar só nisso, tem coisa errada. Agora, se a gente grita o nome de Jesus, se a gente pula, canta, festeja, mas vive isso, parabéns, aí estamos no caminho certo. Então o Papa diz: é preciso ter uma adesão de vida. Eu digo sim a Jesus, não apenas com os lábios, mas com a minha vida. E é preciso que eu diga sim a Jesus com a minha vida, inserindo-me dentro de uma comunidade, dentro de uma comunidade paroquial. Vocês que vêm de fora, certamente, se não estão, devem se inserir nas suas comunidades.
participar da missa nas suas comunidades. É uma alegria sempre recebê-los aqui, mas o Grupo Raio de Luz, ele não é aqui para vocês a comunidade na qual vocês vão viver a sua fé, porque vocês vão vir aqui uma vez por semana, apenas durante 1h30. A fé do cristão é vivida 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Aonde? Aonde Deus me coloca, isto é, na comunidade aonde eu estou inserido. A gente visita outras comunidades, partilha experiência com outras comunidades, faz comunhão com a igreja particular de Maringá, aos encontros gerais da renovação, aos encontros paroquiais, unindo todos os grupos da paróquia. Mas é muito importante, é fundamental que o sim a Jesus com a vida seja feito numa comunidade. Eu quero falar um pouquinho sobre o sacramento da penitência. E quando nós falamos em penitência, mais uma vez as pessoas pensam que está se falando em sacrifício de dor e coisa parecida. O termo penitência significa pesar, arrependimento. Por isso é o sacramento do arrependimento nosso e do amor infinito de Deus, que é misericordioso. As pessoas, infelizmente, estão transformando o sacramento da penitência, que nós chamamos de sacramento da confissão, porque um dos elementos do sacramento é a confissão, ou sacramento da reconciliação também, como é usado, em devoção. E elas estão se esquecendo que o sacramento, essencialmente, é um sacramento de conversão e de celebração do amor de Deus. Querem ver alguns exemplos? E a gente, como recebe um público de todos os lugares aqui na catedral, tem essas experiências. Existem pessoas que querem se confessar todo dia. Existem pessoas que dão um jeitinho aqui na catedral e se confessam várias vezes no mesmo dia. Há uma pessoa que num mesmo dia se confessou 4 vezes. Como nós estávamos atendendo as confissões em 4 padres, ela se confessou com um, saiu daquele e foi para a fila do outro, depois saiu daquele e foi para a fila do outro, e depois foi para a fila do 4º padre. E no dia seguinte estava de volta aqui. E aí, como essa pessoa vinha sempre, eu disse: vamos conversar. Vamos conversar, não confessar, conversar. Tem alguma coisa que não está clara. E aí, conversando com a pessoa, em poucas palavras, porque a pessoa não queria conversar, ela queria confessar. Digo: não vamos conversar, vamos conversar. E eu disse a ela: você tem um desvio de consciência moral, que se chama escrúpulo. É uma pessoa que vê pecado o tempo todo em tudo que ela faz. E aquilo para ela é uma coisa já doentia, é tão pesado que ela quer se livrar daquilo o tempo todo. Então ela comete alguma coisa que nem pecado venial é, que não tem absolutamente
nenhuma conotação pecaminosa, mas para ela é pecado. E ela faz o seguinte: ela vem e confessa como se fosse uma ducha. Lavei, deixei com o padre. Ela sai aqui para fora, qualquer coisa que acontece, ela já se acha pecadora e quer voltar para confessar. São exageros. Outras pessoas fazem isso não com tanta constância. É o contrário da consciência que nós chamamos de laxa. É aquele que fala assim: não tem pecado em nada, não existe pecado coisa nenhuma, tudo que eu faço é bom, não tem pecado em nada, não erro, eu não sou alguém que peca, eu sou perfeito. É o contrário. Então nós precisamos entender o que é o sacramento da penitência, da confissão, da reconciliação. E a gente, para entender isso, precisa saber que o sacramento tem 4 elementos. 4 elementos que são fundamentais para que o sacramento de fato aconteça. E eu vou rapidamente mostrar os 4 elementos para vocês entenderem e para vocês passarem a fazer uma confissão verdadeira, que leva à conversão, que leva à mudança de vida e que leva ao maior compromisso com esse Deus que é amor, está sempre de braços abertos para nos acolher e nos ajudar. Primeiro elemento fundamental, quando nós queremos nos confessar, é o que nós chamamos de contrição. Contrição. O pessoal ouve muitas vezes, ou lembra, quem é mais antigo, de um tal ato de contrição, que tinha que recitar para o padre. Quem é mais antigo era obrigatório antigamente fazer isso, tinha que recitar o ato de contrição. Mas será que as pessoas sabem o que é contrição? Contrição literalmente significa esmagamento. Significa que eu, quando peco, tenho consciência do pecado, por eu saber que o pecado feriu o amor que Deus tem por mim, o amor que eu devo ter por Ele, o amor que eu devo ter pelo próximo, eu me sinto, por assim dizer, com uma dor que me esmaga. Mas é algo que nasce do meu coração, porque eu estou arrependido. Arrependido porque eu sei que não correspondi ao amor de Deus. Arrependido porque eu sei que poderia ter sido melhor e pela minha fraqueza não o fui. Então o meu coração, ele sente dor por ter pecado. É diferente, minha gente, do que a gente chama de atrição. Atrição significa só uma raspagem. E a gente diz em teologia que atrição é o arrependimento pelo medo do castigo. O elemento essencial é contrição, não é atrição. Tem muita gente ainda que, quando peca, a primeira coisa que lembra é do castigo que pode receber porque pecou. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não está bem amadurecida. Nós não precisamos ter medo de quem nos ama. Nós deveremos ter medo de quem não é capaz de nos amar. Esse Deus é puro
e infinito amor. Não há razão de ter medo dele. Portanto, quando eu tenho consciência que errei, e eu quero, reconhecendo o meu pecado, corrigi-lo, superá-lo, eu não vou motivar a minha ação por medo do castigo que Deus já preparou. Não. Eu vou motivar a minha ação pelo amor que vem dele e eu quero corresponder. Então isso é contrição. Se eu não tenho isso, não vai ter sacramento. Como é que vai ter sacramento se eu não estou arrependido? Se eu não tenho consciência do pecado? Então é preciso um coração que reconheça o pecado, que sinta dor por ter realizado o pecado, ofendendo o plano de amor infinito de Deus. Então, se eu tenho contrição, eu vou passar ao segundo elemento, que se chama confissão. O que é confissão? Confissão é declaração. Declaração. Eu vou dizer qual é o pecado. Agora, tem gente que não entende porque é que se precisa declarar o pecado. Tem gente que vem e fala assim: padre, eu não matei e não roubei, o resto fiz de tudo. Eu acho muito difícil ter feito de tudo. Como é que a pessoa pode estar contrita se ela não sabe nem que pecado ela fez? Ela está arrependida do quê? Se ela não sabe o que ela fez. Então, se ela tem uma verdadeira contrição, ela sabe qual foi o pecado. O que feriu o amor de Deus? O que feriu o amor em relação ao próximo? Ela sabe e ela vai dizer: olha, eu pequei, os meus pecados são esse e esse. Por quê? Porque declarando os pecados, tendo consciência dos pecados, estando arrependida desses pecados, é que vai vir o terceiro elemento, que se chama satisfação. Satisfação precisa ser bem entendido. A pessoa fala assim: ai, quer mais um pouquinho de carne? Já estou satisfeito, quer dizer, estou cheio, empanturrado, não aguento mais. Não é isso. Satisfação significa pagar uma dívida. Pagar uma dívida. Se eu tenho consciência da minha fraqueza, estou arrependido, eu então digo ao sacerdote que representa o próprio Cristo: minhas fraquezas são estas, para que ele possa me orientar. Se eu aceito fazer a conversão, que é mudar a minha vida, me esforçar para evitar que aqueles pecados se repitam, eu necessariamente tenho que fazer o quê? Eu tenho que compensar o mal que eu fiz, o pecado que eu fiz. Aí reside algo que as pessoas que não entendem o sacramento fazem. Elas vêm, se confessam, ai, que alívio. Mas a pessoa não sai e diz: puxa vida, eu errei, fiz tal coisa, eu não fui honesto com os meus funcionários. Meu compromisso vai ser honesto com eles, reparar o que eu cometi de erro. Eu não fui fiel ao meu patrão. Meu compromisso vai ser reparar o erro em relação a ele. Por isso é preciso declarar o pecado, para que a satisfação que nós chamamos de penitência seja equivalente ao pecado.
Antigamente, existia o modelo que a gente chamava de moral casuística. Era assim: para cada pecado já tinha uma penitência pré-estabelecida. Então, para quem é mais velho, talvez até mais do que eu, tenho 58 anos, quem pegou ainda aquele tempo antes do concílio, o sacerdote costumava perguntar assim: quantas vezes? Quantas vezes? Porque ele já tinha uma tabelinha. Eu cometi esse erro. Bom, esse erro, então a penitência é fazer isto. 3 vezes, tem que fazer 3 vezes aquilo. Então hoje em dia não é assim, claro. Hoje nós chamamos de moral personalista. Cada caso é um caso. Mas a pessoa tem que estar disposta, se ela tem o coração contrito, se ela sabe quais são os seus pecados, tem que estar disposta a repará-los. Para exemplificar, vou contar uma história rapidinho de um pai para ensinar ao filho como os nossos atos deixam consequências. Ele disse assim: filho, pegue um martelo e uma dúzia de pregos e crave esses 12 pregos na parede. E aí o filho pegou o martelo e foi cravando prego por prego. Aí o pai disse: agora retire cada prego da parede. E ele retirou cada prego da parede. E o pai lhe falou: a parede continua a mesma? Sim, olhe bem, é a mesma parede, mas cheia de buracos. Você quer fazer com que a parede volte a ser como ela era antes? Você vai ter que tapar buraco por buraco, vai ter que passar massa em cada buraco, vai ter que lixar depois por cima e vai ter que pintar. Isso é satisfação. Cada pecado nosso deixa consequências, fere a nós, fere o projeto de Deus, fere a todo o povo de Deus. Então eu preciso reparar o meu pecado com atos de amor, com obras de caridade. Por exemplo, para vocês entenderem, se alguém vem e diz assim: padre, eu roubei R$100 de uma pessoa, qual será a satisfação, a penitência que a pessoa deve receber? Qual será? A primeira coisa, devolver os R$100 para a pessoa. É a primeira coisa. Se ela está arrependida, ela tem que estar disposta a devolver. A penitência é devolver. Muitas vezes a pessoa, mas eu tenho vergonha. Você pode devolver de muitas maneiras. Você deixa onde a pessoa vê, pode ver. Você deixa em algum lugar que alguém de confiança encontre e entregue para a pessoa. Você tem várias maneiras. Você não precisa chegar lá e dizer assim: olha, eu roubei, estou devolvendo. Mas você tem que devolver. Você tem que devolver. Porque você feriu o projeto de Deus, feriu a relação com aquela pessoa. E se a pessoa tem o coração arrependido, tem consciência de quais são os seus pecados, quer repará-los, isto é, quer realizar uma verdadeira conversão,
Aí vem o quarto elemento, que é aquele que o pessoal mais gosta. Qual é? A absolvição. Aí, se todos esses elementos estão presentes, o padre então vai dizer: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu chamo a atenção para isso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham a confissão como catarse, como descarga de consciência, e não como instrumento de conversão. Entre uma confissão e outra, deve haver um período em que a pessoa vai fazer o esforço para cumprir a satisfação. Se ela não cumpriu ainda, não reparou o que ela fez na confissão anterior, por que ela quer vir confessar já de novo? Tem que reparar primeiro o que fez. Tem que haver um tempo em que a pessoa consciente luta, se esforça para poder ser melhor, para poder corrigir. Ah, mas eu errei de novo. Não tem problema. Sempre Deus estará com o coração aberto para receber a todos. Mas você se esforçou, você lutou, você tentou, você quer melhorar, você deu aquilo que foi possível, você fez a tua parte até aquele momento. Isso precisa existir. Por isso, minha gente, cuidado com alguns costumes que denotam que as pessoas não estão conscientes do que é o sacramento da confissão. Por exemplo, se vocês perguntarem para os padres, vocês vão ouvir deles um monte de exemplos. O padre está passando, de repente a pessoa pega: padre, por favor, me confessa aqui. Mas rapidinho aqui, rapidinho aqui, rapidinho. Alguém já fez isso? Por que você quer agora? Porque eu tenho que comungar na missa. A pessoa não está consciente dos pecados, nem de repará-los, nem de celebrar o amor de Deus, que é misericordioso. A pessoa está interessada na comunhão. A igreja diz que nós não podemos utilizar a confissão, isso aqui está bem no ritual, que é o ritual oficial da igreja, utilizar meramente o sacramento da confissão como ficha de caixa para ter acesso à comunhão. Por isso vocês talvez vão estranhar que algumas vezes alguém chega correndo: padre, me confessa agora que eu queria comungar. Eu digo assim: peça perdão, faça a tua comunhão, depois você volte aqui para confessar direitinho do jeito que deve ser. E tem gente, essa semana mesmo, não foi comigo, foi com outro padre da paróquia. Alguém, ele chegou para celebrar a missa, e por algum motivo ele se atrasou, ele chegou faltando 5 minutos correndo. Entrou para se paramentar e uma pessoa dizia: eu quero confessar. Ele disse assim: não, depois da missa eu atendo você, agora eu vou me paramentar para poder celebrar a missa. Terminou a missa, o padre viu a pessoa que estava ali perto do sacramento e disse: olha, pode vir agora que eu vou te atender. Ele falou assim: agora não precisa mais. Agora não precisa mais. O que a pessoa estava querendo? O que tinha na cabeça dela? Agora não precisa mais. Quer dizer, ela não sabia o que ela queria. Ela queria simplesmente pegar o saco de pecados, jogar nas costas do padre e sair correndo. Confissão não é isso, é celebração do amor de Deus. É instrumento de amor que nos ajuda a mudar de vida, a melhorar, a se tornar um melhor cristão, uma melhor cristã. Um padre uma vez me disse assim, que ele estava entrando na procissão da missa de domingo, e uma pessoa, na hora que ele ia entrar, segurou por braço e disse: padre, me atende agora que eu preciso me confessar.
O padre diz: nós estamos entrando para celebrar a missa. O senhor me atende agora. Eu falei assim: não vou atender. O senhor saiba que o senhor é obrigado a atender confissão. E aí o padre disse assim: mas como eu sou obrigado? A coordenadora não foi aqui na catedral não, viu? Não se preocupem. A coordenadora do meu grupo de oração disse que nós temos que falar com os padres, que os padres são obrigados a atender. Aí o padre disse assim: ok, essa semana eu vou lá no grupo para explicar para vocês o que é o sacramento da confissão. Quer dizer, vejam como as pessoas muitas vezes elas vão criando costumes que vão distorcendo os sacramentos e a vida na igreja, e elas acham que estão certas, e os padres é que não sabem nada, que estão errados. Se vocês vierem antes da missa, a não ser que vocês estejam doentes ou sejam velhinhos, eu não vou atender vocês. Só se vocês falarem assim: estou com um problema aqui, o médico disse que eu tenho 2 minutos de vida. Bom, aí eu atendo. Se forem velhinhos, é claro que a gente atende. Se forem pessoas doentes, é claro. Mas se for jovem, gente com saúde, vamos fazer uma confissão direitinha depois. Vamos com o tempo fazer todo o processo, para que a confissão, para que o sacramento realmente realize aquilo que a igreja quer. A celebração do amor de Deus, que a misericórdia acolhe e transforma a nossa vida. Bem, eu falei que não iria passar das 9h30. O sacramento, não vim dar aula de teologia, apenas apresentar algumas coisas devido a realidades que nós experimentamos e que a gente percebe que as pessoas não estão suficientemente bem esclarecidas para viver a fé conforme a igreja pede. Alguém tem alguma pergunta sobre o sacramento da penitência? Que a gente chama de confissão ou reconciliação? Nada, portanto, de chegar correndo e pedir para confessar, e na hora de confessar não lembrar nem os pecados que tem. Exame de consciência muito sério, reflexão, contrição, para dizer os pecados, aceitar, repará-los e celebrar o amor de Deus que nos envolve e transforma a nossa vida. Padre, Oi. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre a confissão comunitária, que tem as diferenças, né? E tem muita gente que confunde. Nós temos o que se chama de celebração penitencial com absolvição coletiva, tá? Existe até um rito próprio. Isso é algo excepcional, ou deve ser algo excepcional na igreja. Somente pode acontecer com a autorização do bispo. O padre não pode chegar e falar assim: eu tenho muita gente aqui, eu não estou com vontade de atender, então eu vou fazer a confissão comunitária, eu trabalho menos. Ele não pode fazer isso. Não pode. É um rito para momentos extraordinários, que na nossa igreja, com tantos padres e tantos dias e horários de confissão, não se sustenta, não se justifica. Aqui na catedral acontece uma única vez, quando o bispo autoriza, que é na sexta-feira santa. A gente fica atendendo aqui durante 10 dias, cedo, à tarde e à noite, cedo, à tarde e à noite, cedo, à tarde e à noite. E na sexta-feira santa a gente atende das 8 até as 11. Quando dá 11 horas, eu observo, e aí eu vou até o bispo, que fica ali dentro, geralmente confessando. Alguns confessam com ele, sabe?
ele fica ali dentro no escritório confessando, e eu digo, tem muitas pessoas para se confessarem, nós nem que ficássemos o dia inteiro não iríamos conseguir. E aí o bispo diz assim, você vá lá e você então faça a celebração penitencial com a absolvição coletiva. Tanto que existem orientações da igreja de como deve ser feita e de quem pode receber e quantas vezes. Por exemplo, quem tem pecado grave deve depois procurar a confissão auricular e declarar esse pecado ao padre. Ninguém pode participar de 2 celebrações penitenciais com absolvição coletiva ou confissão comunitária sem que haja entre as 2 uma confissão auricular. Tem gente que fala assim, na minha paróquia tem todo ano, então eu vou só nesse dia. Quem vai só nesse dia, a igreja diz, não pode. Você pode participar esse ano e se for necessário ano que vem, mas durante esse período você tem que ter realizado uma confissão auricular ao menos uma vez. Então é algo excepcional, excepcional. Tanto que, se é excepcional, ninguém pode marcar o dia. Ninguém pode marcar o dia. O padre não pode dizer assim, vai ter confissão comunitária tal dia, tal horário, como antigamente tinha. Não pode, isso é proibido. Não pode, porque é excepcional. É o momento que vai dizer se precisa ou não. Então nós precisamos celebrar muito bem. Por isso vocês devem procurar as suas comunidades para fazerem uma boa confissão com tempo, preparando-se muito bem antes. Então não me esperem confissão comunitária, vão fazendo a sua confissão. E não é porque vai terminar o ano santo que a gente deve deixar. Ah, não tem mais indulgência. As indulgências continuam, minha gente. As indulgências continuam a vida inteira. Nós temos indulgências especiais agora por causa do ano santo. Mas procurem fazer. Isso ajuda a gente a crescer na fé. Ajuda a gente a amadurecer no amor de Deus. E no amor e no compromisso com o seu projeto e também com a vivência dos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olhai, Senhor, esses vossos filhos e filhas aqui reunidos. Derramai em seus corações a vossa graça, para que sempre, envolvidos pelo vosso infinito amor, possam colaborar na vossa obra, dela participando viva e ativamente. E nesse bom propósito de vivermos todos juntos o projeto do Senhor, o próprio Jesus esteja ao vosso lado para vos acompanhar, à vossa frente para vos guiar, Amém. dentro de vós para vos conservar, Amém. atrás de vós para vos proteger, Amém. abaixo de vós para vos sustentar, Amém. acima de vós para vos abençoar. Amém. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Pelas mãos imaculadas de nossa querida e santíssima Mãe Maria, a Senhora da Glória, desça, penetre e permaneça em vossos corações, em vossos lares, em vossos ambientes de trabalho, em vossas vidas, a bênção do Deus, que é amor e misericórdia para com todos, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.